Nesse vídeo aqui eu vou ter que voltar à coruja que foi enviada aqui pro canal na semana passada. Então bora lá. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. É hora de mais uma edição do Corujas e Respostas, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês mandam pra mim sobre tudo ligado ao universo mágico de Harry Potter. Ah, você também quer saber como participar, né? Então presta atenção, todos os domingos eu abro uma caixinha de perguntas do Corujas e Respostas lá no meu Instagram Stories. É só você enviar uma pergunta ou uma dúvida por lá. Toda semana eu vou escolher uma ou duas perguntas para responder em uma única edição do Corujas e Respostas. Então se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e me segue. Meu arroba é WizardingBruno. Não fique de fora do Corujas e Respostas. Mande sua coruja para mim. Como eu disse na abertura do vídeo, no Corujas e Respostas de hoje eu vou voltar à pergunta que o inscrito Alessandro Almeida mandou na semana passada. E aí primeiro a gente precisa relembrar qual foi a pergunta que ele mandou, né? Olha só. Sabemos que Voldemort temia Dumbledore. Por que Dumbledore não tentou destruir Voldemort? Bom, é óbvio que eu não vou responder essa pergunta de novo, mas para aqueles que não viram ou que querem relembrar o que eu respondi, basta clicar nesse card que tá aparecendo na tela aí, ó. É só vocês clicarem que vocês já vão direto pro vídeo da semana passada do Corujas e Respostas. Só que é o seguinte, nesse mesmo vídeo, eu recebi uma pergunta muito legal do perfil Hopscotch. Vejam só, se ele, Dumbledore, destruísse o Voldemort no Ministério, de alguma forma não iria atrasar os planos do Lorde das Trevas? Talvez teriam mais tempo de achar as Horcruxes? Ó, eu me amarrei nessa pergunta, eu achei ela sensacional, porque ela vai me permitir abordar um aspecto da saga que eu percebo que muitos fãs ainda não compreenderam totalmente. Vamos ler alguns trechos dos livros e eu prometo que à medida que vocês forem acompanhando, tudo vai fazer sentido. Bora lá? Primeiro vamos ler um trecho de Harry Potter e a Câmara Secreta. Aqui nós temos Dumbledore esclarecendo algumas coisas importantes pro Harry. Vejam, você fala a língua das cobras, Harry, disse Dumbledore claramente. Porque Lord Voldemort, que é o último descendente de Salazar Slytherin, sabe falar a língua das cobras. A não ser que eu muito me engane, ele transferiu alguns dos seus poderes para você na noite em que lhe fez essa cicatriz. Não era uma coisa que tivesse intenção de fazer, com toda certeza. Voldemort deixou um pouco dele em mim? Disse Harry estupefato. Parece que sim. Beleza, agora a gente vai pra Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Dumbledore conversa com Harry depois da morte de Sirius Black. Olha só. Adivinhei, há 15 anos, quando vi a cicatriz em sua testa, o que poderia significar. Adivinhei que poderia ser o sinal de uma ligação entre você e Voldemort. Agora, combinem essas duas informações que o Dumbledore tinha. Primeiro, ele sabia que Harry era ofidioglota porque, de alguma forma, Voldemort involuntariamente transferiu alguns de seus poderes pro garoto. E dois, ele sabia que a cicatriz do Harry representava uma ligação entre o Bruxo das Trevas e o garoto. E isso sempre me fez levantar a seguinte questão. Será que Dumbledore soube desde o primeiro momento em que viu a cicatriz do Harry que o garoto era uma Horcrux do Voldemort? Será que desde 1981, Dumbledore entendeu que uma parte da alma de Voldemort vivia em Harry? Bom, eu não me sinto seguro para afirmar isso categoricamente como se fosse um fato canônico, mas eu, particularmente, acho que sim. Eu acho que Dumbledore pelo menos desconfiou que aquele bebezinho com aquela cicatriz na testa continha uma parte da alma de Lord Voldemort dentro dele. Eu acho que ele pelo menos desconfiava que Harry era uma Horcrux. Mas deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para falar com vocês sobre o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, vocês fazem uma contribuição extra para o canal, além de garantir que o seu comentário será respondido. Quer dar uma força extra pro Wizarding Bruno? Então comenta nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. Mas olha só, agora a gente vai ler um trecho muito importante. Esse é um detalhe que muitos fãs deixam passar, mas é um ponto-chave da saga de Harry Potter. Esse trecho fica em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Voldemort já tinha recuperado o corpo no cemitério dos Riddle e Harry já estava de volta em Hogwarts. Agora Harry contava para Dumbledore o que tinha acontecido no cemitério, e nesse momento ele diz que Voldemort tinha usado o sangue dele para recuperar o corpo. Quando Harry contou que Rabicho espetara seu braço com um punhal, porém, Sirius deixou escapar uma exclamação veemente.
E Dumbledore se levantou tão depressa que Harry se assustou. Ele falou que o meu sangue o tornaria mais forte do que se usasse o de outro, disse Harry a Dumbledore. Falou que a proteção que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também. E estava certo. Ele pôde me tocar sem se machucar. Ele tocou o meu rosto. E agora vem o detalhe que muita gente nem sequer percebe. Por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. Sacaram? Quando Harry contou pro Dumbledore que Voldemort tinha usado o sangue dele para recuperar o corpo, os olhos do velho bruxo brilharam de triunfo. Mas por quê? Por que Dumbledore meio que comemorou o fato de Voldemort ter usado o sangue de Harry para recuperar seu corpo? Bem, a resposta foi dada em Harry Potter e as Relíquias da Morte, lá no capítulo 35, quando Harry e Dumbledore conversam no Limbo, no lugar que se parecia com King's Cross. Vejam só, prestem bem atenção. Mas se Voldemort usou aquela maldição da morte, recomeçou Harry, e dessa vez ninguém morreu por mim, como posso estar vivo? Acho que você sabe. Faça uma retrospectiva. Lembre o que ele fez em sua ignorância, cobiça e crueldade. Harry pensou. Deixou seu olhar vaguear pelo ambiente. Então a resposta aflorou aos seus lábios facilmente, sem esforço. Ele tirou meu sangue, respondeu Harry. Exato, exclamou Dumbledore. Ele tirou o seu sangue e usou-o para reconstruir o próprio corpo vivente. O seu sangue nas veias dele, Harry. A proteção de Lilian nos dois. Ele prendeu você à vida enquanto ele viver. Ele tirou o seu sangue acreditando que isto o fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian, e enquanto esse encantamento sobreviver, você também sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Então aqui tá a chave de tudo, galera. Foi por isso que Harry não morreu quando recebeu o Avada Kedavra na Floresta Proibida. Foi por isso que ele foi pro Limbo e pôde escolher retornar para o mundo dos viventes, embora ele também pudesse ter escolhido prosseguir se quisesse. Não foi por causa da Pedra da Ressurreição, como muitos ainda acham. Não foi a Pedra da Ressurreição que trouxe o Harry de volta para o mundo dos viventes. A pedra apenas fez os entes queridos dele aparecerem. Ela não teve nada a ver com o garoto não ter morrido. Foi o fato de Voldemort ter usado o sangue de Harry para recuperar seu corpo lá em Cálice de Fogo que impediu que Harry morresse. E detalhe, hein? Voldemort poderia ter usado o sangue de qualquer um de seus inimigos para recuperar o corpo dele, mas o Bruxo das Trevas escolheu o sangue de Harry para que ele fosse capaz de tocar no garoto sem sofrer algo parecido com o que ele sofreu quando ele estava possuindo o corpo de Quirinus Quirrell lá em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por causa da proteção de Lilian, Voldemort não podia tocar em Harry. Bom, o Bruxo das Trevas até conseguiu o que ele queria. Ele agora podia tocar no garoto. Eu posso tocá-lo agora. Mas além disso, sem saber, Voldemort passou a funcionar como uma espécie de Horcrux pro Harry. Agora, não era só a vida do Voldemort que estava presa à vida do Harry. A vida do Harry também estava presa à vida do Voldemort. Agora que o sangue de Lilian também corria no Voldemort, enquanto ele estivesse vivo, Harry não poderia morrer. Sacaram? Então, dito tudo isso, agora a gente pode voltar à pergunta que o Hopscotch fez. Se ele, Dumbledore, destruísse o Voldemort no Ministério, de alguma forma não iria atrasar os planos do Lorde das Trevas? Talvez teriam mais tempo de achar as Horcruxes? Vejam só, se Dumbledore sabia que Harry era uma Horcrux do Voldemort por causa da ligação que existia entre o Harry e o Bruxo das Trevas, então, antes de Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Voldemort ressurge usando o sangue do Harry, se Dumbledore fosse procurar Voldemort diretamente para duelar com ele, para destruí-lo, no fim das contas, ele teria que destruir o Harry também. Harry precisaria ser morto para que Voldemort fosse derrotado definitivamente. Nesse caso, de nada adiantaria mais tempo para achar as outras Horcruxes, porque no fim, Dumbledore se encontraria na difícil situação de ter que destruir a parte da alma de Voldemort que vivia em Harry. E aí eu até consigo imaginar Dumbledore colocando a cabeça dele para funcionar, tentando decifrar como que ele faria para destruir Voldemort sem ter que matar o Harry. Toda vez que estou perto de uma resposta, ela se esvai. É frustrante.
Talvez é até por isso que o velho bruxo tinha o costume de ficar andando pra lá e pra cá no seu escritório, como Harry viu no mapa do Maroto no 3º ano dele na escola. Agora, falando especificamente do duelo que Dumbledore e Voldemort travaram no Ministério da Magia, me acompanhem. A gente tem um detalhe a mais. Dumbledore não podia destruir Voldemort, porque agora que o Harry estava preso à vida do Voldemort por causa do sangue dele que estava no Bruxo das Trevas, a única forma de destruir a parte do Lorde das Trevas que vivia em Harry, sem que o garoto fosse sacrificado, era se o próprio Voldemort atacasse o Harry. Vocês vão se lembrar que o próprio Dumbledore disse isso pro Snape, quando ele revelou que Harry era uma Horcrux do Voldemort. Vejam só. Então o garoto deve morrer? Perguntou Snape muito calmo. E é Voldemort quem deve matá-lo, Severo. Isto é essencial, respondeu Dumbledore. Fez sentido agora? Foi por isso que os olhos de Dumbledore brilharam de triunfo quando ele soube que Voldemort tinha usado o sangue do Harry, ou o sangue da Lilian, para retornar. Porque afinal ele identificou ali uma saída para destruir o Voldemort sem ter que matar o Harry, uma forma de eliminar a parte da alma do Bruxo das Trevas que vivia no garoto sem ter que realmente sacrificá-lo. E foi por isso que Dumbledore disse que era essencial que fosse Voldemort o responsável pelo ataque ao garoto. Porque se qualquer outra pessoa atacasse o Harry de maneira fatal, a parte da alma do Voldemort seria destruída, mas Harry teria morrido definitivamente. Porque a proteção de Lilian envolvia apenas Harry e Voldemort. Ela protegia o Harry do Voldemort e de ninguém mais. E aí, sacaram tudinho? Pois então, com isso, a gente encerra mais uma edição do Corujas e Respostas. Espero que vocês tenham curtido a resposta. A essa altura, vocês já sabem que podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral na próxima terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Aqui é o Nox.